Primeira coisa, quando eu vou falar, eu gosto de fazer com que as pessoas gostem de poesia. E eu sei que o tempo é pouco, né? Para vocês gostarem de poesia já de cara, assim. Então, eu sei que vai ter aquelas pessoas que têm mais facilidade e outras menos, mas isso tudo é normal, tá? Vocês vão devagar no tempo de vocês, vão pesquisar. Uma coisa que é muito importante é a leitura. Você gosta de poesia? Você tem que procurar ler poesia, né? Então, quanto mais você lê, melhor você vai escrever, tá? Então, aquele que é preguiçoso e não quer ler, não vai para frente, porque uma coisa depende da outra, tá certo? Então, poesia é isso, é sentimento e nós não precisamos ter vergonha dos nossos sentimentos. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro e que é importante é a diferença de prosa e verso. Não tem X aqui. Então, qual que é essa diferença da prosa e do verso? Então, aquele texto está escrito em prosa, aquele texto está escrito em verso, aquilo ali será que é um poema, aquilo lá é uma poesia? Então, tem uns vocábulos que ficam meio confusos na cabeça da gente, mas não precisa preocupar, não. Nomenclatura, né? Então, a primeira parte aí fala da prosa. Prosa ou verso? Tem gente que chega perto de uma pessoa e fala, ele acha que ele falou um verso, ele falou quase uma coisa inteira, né? Que o verso é uma linha, o verso é só isso, uma linha poética. Agora a prosa. A prosa é esse texto corrido que a gente escreve nas redações, né? Que tem parágrafo, que você vai até lá no final, não deu, você vai lá para outra linha, ponto, mudou de assunto, parágrafo. Então é esse texto corrido, essa é a prosa, que vai estar nos contos, né? Vai estar nos romances, certo? E aí a pessoa fala, mas será que tem poesia nos contos, no romance? Também tem? A pessoa escreve, a gente chama de achados poéticos, metáforas, né? Essa linguagem rica, bonita, poética, nos romances. E é poesia pura, tá? Então, tem também a poesia dentro de um texto, né? Narrativo, certo? Então, a poesia é um tipo de texto escrito em versos. Normalmente tem métrica, rima e ritmo. Eu gosto muito do ritmo, e não é que eu menosprezo a rima, mas o que acontece no começo é a pessoa ficar muito preso à rima. Então ele acha que ele está escrevendo um texto, está bonitinho, só se estiver rimando, A, B, A, B, A, B, B, sabe? Aquele tipo de rima cruzada, alternada. Então a rima é bonita quando ela vem naturalmente, aí o texto fica rico, sabe? Ele é pobre quando eu uso muito ar, principalmente é verbo, cantar e pular e rimou com empolgar, sabe? Então é considerada rima pobre. E a gente vai aprendendo isso com o tempo, devagar. No começo é um tal de ar com ar, é assim mesmo. E a poesia não precisa ter rima, tá? Não precisa ter métrica. Isso nós vamos ver depois, são os sonetos, né, que tem lá os sonetos decassílabos, que tem cada sílaba, tem que contar uma por uma, e a rima tudo certinho, né? Então isso não é para quando estamos no início, quando estamos começando, é mais essa poesia livre, sem preocupar com rima, né? Então a rima não é essencial. É preferível que não tenha rima do que tenha uma rima mal colocada. Que às vezes a pessoa vem com um poema bonito, mas ele quer tanto uma rima ali, que ele não encontrou a palavra que deu certo no sentido, e ele pôs uma outra lá, nada a ver. Aí ele estraga o poema, sabe? Aí perdeu todo o sentido, né? Então a prosa é um texto no estilo natural, é que eu falei para vocês, com parágrafos, não tem métricas, não tem rima, né? Às vezes pode ter ritmo, às vezes não. O ritmo, ele é tão interessante que ele vem dentro ali do texto
E é uma coisa assim natural, é uma cadência, é uma sonoridade, sabe? Que faz o poema às vezes ficar até mais bonito que a rima. Só que também é com o tempo, né? Então, resumindo, a poesia é formada por versos. Então, olha só. Aqui está um verso, aqui outro, aqui outro. Agora eu vou pular uma linha, vou fazer um com 4 aqui. Agora eu quero um com 2, não tem problema. Certo? Então, esse pode estar rimando com esse, vai ficar bonitinho, se der certo. Esse não. Se eu não quiser deixar essa linha aqui, esse espaço eu não deixo. Se eu quiser emendar isso aqui tudo, eu emendo. Contanto que ele tenha começo e fim, tá vendo? Aí você vai pôr vírgula, ou vai pôr reticências, que a gente usa muito, né? E tal. Então, cada linha dessa aqui eu chamo de verso. Eu posso chamar isso aqui tudo de poema, que é um poema. Vamos mostrar alguma coisa com rima para vocês. Então, é o poema livre, que você deu vazão aos seus sentimentos, deixou falar seu coração e foi escrevendo e ficou lindo. Pronto, né? Que as pessoas vão ler, vão gostar e falar, nossa, isso aqui foi feito para mim, nossa, estava pensando o quê quando fez isso aqui e tal. E é muito bom, porque o poeta é esse que fala pelos outros, né? Como é bom alguém ler um texto seu e falar assim, mas isso aqui é meu, ele já se apropria do texto da gente, do poema da gente, porque o poeta fala por todos, né? Pelos sentimentos dos outros também. Então, quais são os exemplos de prosa? Se eu quiser separar aqui, ó, por exemplo, o soneto, eu faço isso aqui, ó. 4, 3, 3. Então, cada linha é um verso, vai dar 14. E esse conjuntinho aqui, ó, eu chamo de estrofe. Então, esse conjuntinho que é uma estrofe, isso aqui tem 3, mas é uma estrofe, é uma estrofe. Então, isso aqui é a forma do soneto. 2 quartetos e 2 tercetos. E vai ter a rima certinha, tem uma rima que a gente fala de A, B, vendo? A rima emparelhada. Tem uma que a gente chama de A, B, são as cruzadas, ó. Né? Então, isso aí é coisa que demanda tempo. Demanda tempo, prática. Tem aquelas pessoas que já têm uma praticidade para fazer o tal do soneto. Parece que já nasceu sabendo. Ele faz a rima, faz a métrica todinha aí, e quando você vai somar e ver quantas sílabas poéticas dá tudo certinho, que é de encabular, né? Mas isso aí também... Quando você falar que o cara é um bom sonetista, ele é um bom sonetista. Ele é um cabra feroz. Ele faz soneto assim, brincando, igual um amigo que eu tenho. Você está conversando e ele está fazendo soneto. Aí eu fico procurando o erro depois, onde que fala? Não acho. É incrível. O nosso Irão Junqueira, né? Famoso. Agora, poema ou poesia? Eu gosto de destacar bem isso aqui, porque as pessoas ficam na dúvida. Se vai fazer um poema, se vai fazer uma poesia, que negócio é esse, né? Então eu falei que isso aqui é um tipo de poema. O que é um poema? Certo? E qual que é a diferença então da poesia? É o livro do homem que eu perdi lá, né? Paulo Nunes Batista. Então, gente, esse Paulo Nunes Batista, eu dava aula com esse livro dele na mão. O texto dele é assim, ó. O poema dele é assim, ó. Cor, poema. Aí tinha só um tracinho aqui. Poesia, alma. E esse título bastava. Olha, corpo. O poema é o corpo. A poesia é a alma. Pois não?
Não, agora não. Acho que não. Então vamos voltar lá. O poema seria o concreto, né? E a poesia, o abstrato. E por aí, vamos ver se a memória puxa. Aqui, eu olho isso aqui, ó. Isso aqui é um poema, né? É um poema. Agora, o que está contido aqui, que eu vou lendo e que ele vai me transmitindo, aquele sentimento, é a poesia. Certo? Tá dando para entender mais ou menos? Mas se você quiser falar assim, vou escrever uma poesia hoje, não tem problema. Vou escrever um poema, não tem problema. Contanto que você saiba que um é a forma e que o outro é contido nele, naquela forma. Deixa eu ver se me lembro alguns trechos desse Cor, Poema, Poesia e Alma. Ele dizia assim, ó, o poema é a lâmpada, a poesia é a luz. Tá vendo? Deu para diferenciar um pouquinho, né? Poema é o corpo, poesia é a alma. O poema é o fruto, a poesia é o sabor, é o gosto. O poema é o instrumento ali, um piano. A poesia é a música. E vai por aí afora. A lua, o luar. O poema é a boca, a poesia é o riso. Deu para entender, assim, mais ou menos, a diferença? Então, um está contido no outro. Você pode pegar um poema sem poesia, mas ele não vai ser um bonito, vai ser técnico, né? E para que seja uma poesia, você tem que usar uma linguagem diferenciada, essa linguagem metafórica, que a gente começa às vezes usando ela de forma bem simples, depois você vai fazendo essas imitações, essas comparações, e aquilo vai vindo assim tão natural. Quanto mais figura de linguagem, né, mais bonito fica o texto. Daqui a pouco eu vou ler alguns textos aqui para vocês. E esse mesmo Paulo Nunes Batista, nesse livro que eu não consegui encontrar hoje, ele fala da importância da poesia, essa importância que tem pouca gente que dá, sabe? Pessoa que acha que ficar falando de poesia é coisa para quem não tem o que fazer, né? Aí as pessoas vivem nessa vida, nessa loucura de vida, nessa correria, e pensam que só alimentar o corpo basta, né? Enquanto que a arte, ela alimenta a alma. Olha só a dança, a música, o teatro. Gente, como isso faz bem para a nossa alma, como nós precisamos desse alimento. Vocês não têm ideia. Se brincar, nós precisamos mais dele, que é o que vai evitar um tanto de coisa, que ele vai alimentar o que a gente mais precisa com a nossa alma. Ele vai dar suporte. Você vai ser uma pessoa mais fortalecida. Então, tem frases prontas, né, que a arte salva, e salva. Quantas pessoas que poderiam estar envolvidas com tanta coisa ruim, que se envolveram com cinema, com dança, com música, e se tornaram pessoas melhores, né? Então é isso mesmo, a arte salva. Eu, como professora, eu conheci alunos terríveis na escola. Vamos fazer teatro. Esses meninos viraram da água para o champanhe francês, sabe? Então é essa coisa dele deixar de ser ele ser um outro, que talvez a vida do outro é mais difícil até do que a vida dele, ele viver outras vidas ali, né? Então isso é terapia, isso ajuda demais as pessoas, certo? Então, vou dar mais uns exemplos agora de prosa. Livros de contos de fada, de ficção ou não, jornais, cartas, e-mails, tudo são exemplos de prosa, certo? E o poema e a poesia é isso que eu disse para vocês, que aqui está com outras palavras, mas é a mesma coisa. Poesia é uma manifestação artística que provoca emoções. Está relacionada com a literatura, no entanto, é mais abrangente que o poema. Por exemplo, uma obra de arte possui poesia. Você bateu o olho naquele quadro ali, ele encheu a sua alma. Você fica olhando assim, e são tantos sentimentos, né?
Tem poesia ali. Olha que coisa fantástica. Então, o soneto. O soneto, ele tem essas regras fixas, igual eu falei aqui para vocês. Mas se você for apaixonado, se for se apaixonando por ele, não tem problema. Você vai tentar escrever e vai aprofundar direitinho, vai contar as sílabas, que não é difícil. Essa é uma matéria, inclusive, de 8º ano, 9º ano, que eu adorava ensinar na sala de aula, né? Você pode ir praticando, fazendo isso e às vezes vai ficar mais ou menos, e pode ser até que saia um bom soneto. Mas por enquanto, no início, podem fazer essa parte aqui. Essa aqui, tem gente que gosta das quadras, põe 4, pula uma linha 4, mais uma linha 4, não tem problema, tá? Essa forma aí não é o que vai fazer a beleza do seu poema. Não é esse número de estrofes ou versos, igual eu disse, que pode estar tudo emendado, né? Contanto que tenha começo e fim, né? É diferente do texto em prosa, que você, aqui está a linha do caderno, aqui está outra linha. Então, você deu um parágrafo, foi. Você voltou aqui. Você voltou aqui. Ainda não terminou o assunto, acabou aqui. Vai mudar? Aqui. Ó, vai até o fim da linha. É o texto corrido. Certo? Tá dando para entender a diferença? Se não tiver, pode perguntar. Eu trouxe aqui um soneto que eu acho ele maravilhoso. Vinícius de Moraes, podia ser, né, gente? Vinícius de Moraes, soneto de separação. Ele tem aí, ó. Ele tem os 2 quartetos, 2 tercetos. Daqui a pouco esse material vai estar na mão de vocês. Ó, soneto de separação, Vinícius de Moraes. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos as palmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. É muito bonito, né, o tal do soneto? E que isso! Eu acho lindo. Aí, olha só. De repente... Não vou escrever o soneto, não, vai um tempão, mas é só para vocês terem aqui uma ideia. Ó, de repente, do riso fez-se o pranto. Terminou com essa palavra, né? Pranto. Silencioso e branco como a bruma. Bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma. E das mãos as palmadas fez-se o espanto. Agora vamos ver a rima aqui. Aqui tá rimando com espanto. Então vou chamar esse de A e esse de A. E bruma com espuma. B, B. Aí vai o segundo, ó. Vento chama, pressentimento, drama. Mesma coisa. E os terceiros? De repente, não mais que de repente... Fez-se do triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Então, esse aqui, o primeiro terceto vai com o outro primeiro, o segundo com o segundo e o terceiro com o terceiro. Quando vocês forem colocar, vocês usam sempre isso, ó. Se tem 2 tipos de rima, você põe A, tem um igualzinho, é A também. B, B. Apareceu um outro, você coloca C. Colocou um outro, você coloca D. Você vai separando as rimas. Aí vai que esse aqui também vai ser C, esse aqui vai ser D. E aí você vai vendo o que rima com o que. Tá certo? E é muito gostoso. É muito gostoso quando você
compreende e domina, sabe? Mas também, é igual eu falei, para escrever é só ouvir o coração, né? É só ouvir o coração, é só falar dos sentimentos, que todos nós temos sentimentos. É só ser sincero, colocar ali no papel mesmo, com tranquilidade, aquilo que você quer, sem ficar preocupando muito. Depois você vai, faz uma revisão e corrige, né? Tem pessoas que... Isso vale para redações também. Às vezes fica tão preso ao C cedilha e S, dois S e tal, que aquilo ali dá uma bloqueada e ele não consegue se manifestar, ele não consegue escrever. Então, escreva de uma vez, escreva. Ah, se é com CH, com X, depois a gente vê isso, né? Depois você dá uma lida boa. Depois você vai... Agora vamos preocupar com a grafia, se está certinho, né? Mas não deixa isso bloquear, porque isso atrapalha demais. Como atrapalha? Tem gente que olha uma folha em branco assim, vai fazer uma redação e quase morre. Aquele bloqueio, isso que nós temos de ter que escrever certinho demais. E, sabe, a gente tem que escrever certinho demais. Mas não como se isso fosse o primeiro assim, objetivo. Porque senão a inspiração não vem. Sabe? Ela vindo depois, depois tem muita água, né, para rolar. Dizem que Jorge Amado escrevia errado pra caramba, sabe? O grande Jorge Amado. Ele tinha uma Zélia Gattai, a esposa dele, que depois ia corrigindo tudo e ficavam os textos ótimos. Então é por isso que nós temos sempre que ter alguém que leia o que a gente escreve, porque a gente escreve, corrige, acha que tá certo. Ai de mim se não fosse aqui a escritora Simone que dá uma olhada nos meus textos e vê coisa que eu não vejo. Mas é depois, né? Primeiro eu escrevo. Eu coloquei aqui algumas dicas para escrever um poema. Que são várias dicas, mas eu dei uma resumidinha nelas, que eu achei elas assim bem interessantes. Olha, primeiro, tenha um objetivo em mente. Então, o primeiro passo para escrever é ter um objetivo, né? Por exemplo, pense no que você quer escrever. Que tipo de reação? Você quer falar de que sentimento? Você quer que as pessoas... Aquilo ali é um protesto? Você viu alguma coisa na rua e aquilo te chocou demais, sabe? Uma cena horrível e você quer escrever um protesto em forma de poema. Você pode fazer o seu protesto. Que eu acho que o artista, ele tem que ir muito por essa linha aí. Ele não tem só que escrever porque é bonito, escrever porque que o outro está achando lindo, mas ele tem que ter esse lado crítico de protesto. Porque quantas vezes, através de um poema, a pessoa consegue transmitir uma mensagem positiva, né? Uma mensagem boa. Então, por exemplo, descrever uma experiência pessoal, protestar contra injustiças da sociedade, exaltar a beleza da natureza. A natureza é bela, né? E é tão maravilhoso escrever sobre ela. A segunda dica, expresse o seu tema. O tema é uma afirmação, uma ideia sobre o assunto. Então, no romantismo britânico, por exemplo, havia o tema recorrente de como o homem se desconecta da natureza na vida adulta e que a literatura poderia ser o elo perdido. Tá vendo? Então, torne esse seu objetivo um tema e expresse a ideia, que vai valer a pena. Não seja clichê. Na poesia, os clichês muitas vezes se apresentam como frases ou expressões prontas. Você vai ver muito isso, quer ver? Rosas são vermelhas, violetas são azuis, né? Ou versos que começam com a maré. Então, como fugir disso? Se está pronto, não foi você que fez. Se você pegou uma frase pronta, às vezes até bonita e fala muita coisa, mas não é sua. Não é verdade? Então, a primeira coisa tem que ter essa autenticidade. E se você ficar usando só clichês, você só fez juntar alguns e colocar ali num texto, dizendo que é seu. Certo? Estimule todos os sentidos. A poesia é muito mais do que um texto, palavras. Ela deve estimular cada sentido do corpo humano. Visão, audição, olfato, toque, paladar.
Às vezes você escreve sobre a natureza, sobre flores, sobre jardim. Aquilo é tão profundo que a pessoa é transportada e, se brincar, sente até o cheiro, né? Então, quando a pessoa descreve bem, ele faz esse retrato. Quando ele faz esse retrato, ele nos transporta. Já li romance, de ler o romance, cadê o fulano? E eu sair pela rua e achar que eu estava vendo fulano ali, de tão bem que o escritor descreveu aquele personagem. E essa coisa de você criar o personagem, fazer dele o que você quiser, é uma sensação muito boa, sabe? Eu não sei se a menina romancista ali que vai nos dizer, né? Mas é uma sensação maravilhosa, gente. Não tem como descrever. Por isso que a pessoa fala que o livro é um filho, né? A pessoa escreveu um belo de um romance. A gente tem tanto amor e tanto cuidado e tanto carinho que é mesmo como se fosse um filho que nós vamos deixar por aí, né? Cada um vai conhecer, ele vai embora, como os filhos mesmo que se vão, né? Bate asa e voa e vai embora. Mas é assim mesmo, tem que ser. Então, explorar os sentidos, os cheiros, essas partes aí das descrições. Essa é muito importante. Use figuras de linguagem. A metáfora é mais prática, assim, para a gente usar. O exagero também, às vezes é até interessante, fica assim, engraçado, né? Mas sem ficar falando que chorou rios de lágrimas, porque isso já está escrito mais por aí, né? Rios de lágrimas. Aí não vai dar certo, é clichê. Então, as figuras de linguagem existem para enriquecer o idioma e tornar a nossa comunicação ainda mais vivida. Nada melhor do que usá-las na poesia. Um destaque especial vai para as comparações e metáforas. Quando afirmamos que algo ou alguém é parecido com outro, ou quando substituímos um termo por outro, a fim de provocar essa comparação, por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo, é uma metáfora. No caso, o pensamento não pode ser um rio subterrâneo, o rio é um rio, o pensamento é um pensamento. Ele está querendo dizer que o pensamento dele flui, né? Vai embora. Então, ele fez essa comparação com o rio subterrâneo. Então, as figuras de linguagem, quando usadas sabiamente, podem enriquecer o poema, ao tornar tudo menos óbvio e instigar o pensamento crítico do leitor, que possivelmente precisará refletir para compreender as semelhanças que validam determinadas metáforas. Então, é aí que a pessoa para, naquela comparação que foi feita, e vê a riqueza, a beleza do que você quis dizer com aquela outra palavra, né? Fazendo aquela comparação que atingiu um nível bem maior. E tome cuidado com as rimas, eu digo sempre. Infelizmente, rimar com excelência não é tão fácil quanto parece. Se não tomarmos cuidado, nossas rimas parecerão dignas de uma música infantil. No geral, não é bem esse o efeito que os poetas querem causar. Logo, apesar das aventuras com rimas serem necessárias para o desenvolvimento de um poeta, recomendamos que, pelo menos no começo, você evite usar rimas demais. Experimente o verso livre e, aos poucos, implemente elementos formais complexos na sua poesia. Nas mãos de um poeta iniciante, existem elementos mais importantes do que a rima e a métrica. Foque nas palavras que escolhe, na mensagem que transmite, nos temas, e você vai ganhando experiência, né, com as rimas. E, no final, revise seu poema. Então, como toda obra literária, o poema também precisa ser revisado. Talvez até mais do que a prosa. Afinal, na poesia, cada palavrinha deve cumprir um papel específico no texto. Cada elemento deve ser essencial, até a última vírgula. Então, não tenham desânimo de revisar, de pedir para alguém revisar. Fulano, dá uma lida aqui para mim, sabe? Perca a vergonha de mostrar o que você produz. Cadê o meu texto de... Achei.
Ah, esse aqui tá prontinho, emendadinho. Eu trouxe um texto, que eu também gosto muito dele. Gosto muito de usá-lo, porque é fácil de todo mundo entender o que acontece. Que é... eu coloquei umas atividades aí, que é essencial também que você faça. Você vai olhar assim, vai falar, ih, coisa sem graça. Nada é sem graça, nada é por acaso quando você está praticando, quando você está começando. Se nós tivéssemos tempo, teriam muitas atividades para você fazendo, por exemplo, substituindo palavras em um poema, só para ver como é que ficaria o seu poema, que às vezes fica até mais bonito do que o do famoso, sabia? Completando, terminando um poema. Olha essa atividade aqui, que é a de número 1. Dê um final para este poema. A chuva foi embora. Esse aí é o título, a chuva foi embora. O sol aparece e espreguiça, sua preguiça dourada. Seca a roupa da criançada, seca a rua, a calçada. Tá vendo? O sol aparece e espreguiça. Olha que coisa fantástica. Imagina ali, ó, né? Aquela manhã nubladinha, de repente o sol aparece e espreguiça a sua preguiça dourada. É lindo demais, não é? A gente entende o que acontece. Aquele sol se espalhando lentamente, né? Que delícia. Então você vai fazer o quê? 4 versos, terminando essa poesia aí. Começa de novo lá. O sol aparece e espreguiça, sua preguiça dourada. Seca a roupa, né? Seca a rua, calçada, meninada e tal e tal. E você vai fazer mais 1, 2, 3 e 4. Igual eu falei, sem preocupar muito com rima. Agora o 2. Esse eu queria uma atenção muito especial para esse poema. Ele é um poema narrativo. Então, olha só, ele é um poema. Os versinhos curtos dele, né? E ele conta uma história. É o que nós chamamos de poema narrativo. Que depois, ele está escrito aí, ó, depois de ler o texto, o lugar, os fatos, reconte com suas palavras esse poema narrativo. Você vai recontar, escrever em prosa. Ele não vai ter mais essa forma aqui, 2 versos, 3 versos, não. Ele vai ser um texto corrido, tipo uma redação. Eu vou ler e vocês vão imaginando o que eu estou lendo, viu? Tá? Se transporte. Olha, A Serra do Rola Moça, de Mário de Andrade. Que existe essa serra lá em Minas. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. Eles eram do outro lado, vieram na vila casar e atravessaram a serra, o noivo com a noiva dele, cada qual no seu cavalo. Antes que chegasse a noite, se lembraram de voltar, disseram adeus para todos e se puseram de novo pelos atalhos da serra, cada qual no seu cavalo. Os 2 estavam felizes, na altura tudo era paz, pelos caminhos estreitos, ele na frente, ela atrás, e riam, como eles riam, riam até sem razão. A Serra do Rola Moça não tinha esse nome, não. As tribos rubras da tarde rapidamente fugiam e apressadas se escondiam lá embaixo nos socavões, temendo a noite que vinha. Porém, os 2 continuavam, cada qual no seu cavalo, e riam, como eles riam. E os risos também casavam com as risadas dos cascalhos, que pulavam levianinhos, da vereda se soltavam buscando o despenhadeiro. Ali, fortuna inviolável, o casco pisar em falso, dão noiva e cavalo um salto, precipitados no abismo. Nem o baque se escutou, faz um silêncio de morte. Na altura tudo era paz. Chicoteando o seu cavalo no vão do despenhadeiro, o noivo se despenhou. E a Serra do Rola Moça se chamou. Bonito, né? Chega, arrepiei, não sei vocês. Lindo, não é, Simone? Serra do Rola Moça. Então,
Vocês conseguiram ir imaginando o que estava acontecendo à medida que eu ia lendo? Aí o exercício nem preocupa com quantidade, eu vou ter que escrever um tanto aqui porque esse poema é grande. Não, preocupa só de contar que aqueles noivos foram na vila se casar e eles estavam voltando felizes, como eles riam de tudo, né? E ali, só que o caminho era à beira de um precipício e o cavalo da noiva pisou em falso. E eles falam as pedrinhas, né? Levianinhos. Olha que expressão de pedrinha pulando ali, né? À medida que o cavalo ia pisando, aquelas pedrinhas pulando ali para cima. E numa hora deu errado, né? O cavalo caiu e o precipício, você viu que nenhum barulho se ouviu. Tão profundo que era aquele abismo. E o noivo se jogou com o cavalo e tudo atrás. E aí vocês vão contar com as palavras de vocês. Pode ler o texto quantas vezes for preciso. E dando a forma de prosa, de história. Né? Pode começar que certa vez um noivo, não cita nome, não tem problema não. Eles deviam morar numa vila longe, num lugar bem longe, né? Eles foram lá, porque só se casava naquela vila, eles foram lá se casar e estavam voltando felizes e aconteceu essa tragédia. E essa serra ficou sendo chamada de Serra do Rola Moça, porque ela não tinha esse nome não, foi a partir daí. Aí uma outra atividade, que é a terceira e última, é isso. Usando a chave da imaginação, entre no mundo das palavras e use palavras com o mesmo tom, mesmo final, mesma rima, né? Escreva em verso um texto usando essas palavras: voar, pensar, criar, sonhar. Você viu que aqui foi um ar, né? Só que não precisa estar bem um debaixo do outro, não. Aqui tem um ar, aqui não tem, lá embaixo tem outro ar. Uma palavra, sabe? Depois tem tristeza, beleza, natureza e pureza, que também não precisa estar nessa sequência. Se a natureza aparecer aqui, pode pular 2 linhas, põe pureza lá mais na frente, depois, entendeu? Nada de preocupar muito com essa sequenciazinha dessa rima muito igual, muito parecida. Tá ok? Então vamos escrever um pouquinho?